está aqui. Que alegria que você está aqui, mas não apenas fisicamente, mas você está aqui profeticamente, porque Deus está abrindo os céus sobre essa cidade, derramando sobre a sua vida uma palavra, uma profecia, uma autoridade restaurada da parte do céu na sua vida, porque você vai e está construindo um legado para Deus. Não é se preocupar com o que você vai deixar, é você estar atento com a história que você está construindo, que você está escrevendo nesse momento. E o Senhor te trouxe aqui para renovar suas forças, para trazer um novo ânimo ao seu coração, para que você possa de fato receber tudo que vem do coração do Pai, porque todos nós vamos viver todas as promessas que o Senhor nos deu. Não vai ficar nenhuma promessa sem se cumprir, em nome de Jesus. Muito importante, nós temos um tempo muito concentrado aqui, é muito rapidinho, nós temos que fazer 2 convenções, são duas multidões dessa aqui. Amanhã à noite começa a segunda convenção, então aproveita tudo, faça de tudo para que amanhã você esteja aqui pela manhã, você consiga vir de manhã cedo, já começa às 8 horas, temos que aproveitar cada minuto e não deixe por nada de vir ao encerramento que começa após o almoço. E é justamente amanhã à tarde que nós vamos receber os pais da visão, pastores César e Cláudia Castelhanos, vão estar ministrando aqui para a gente. Então amanhã, após o almoço, sem falta. Amém? Nós queremos amanhã também conhecer melhor as caravanas que estarão aqui e vai ser um tempo também muito lindo, muito precioso. Tenho muita alegria de também lembrar e convidar que amanhã é sexta, né? Sábado à noite, no culto do sábado, nós vamos ter culto normal na igreja e os 3 cultos do domingo também normais, só que nós vamos encerrar com a ceia do legado. Então nós vamos ter a ceia sábado à noite. Se o seu culto é sábado à noite, então esteja na ceia com a família, e no domingo, nos 3 cultos, nós vamos ter a ceia também. Qualquer pastor que está aqui, se você puder, pastor, já concluir também domingo na igreja uma ceia ao Senhor, profetizando, selando aquilo que Deus está entregando para você, para a sua família, a família sacerdotal. Faça isso esse fim de semana e celebre a ceia do legado, vai ser maravilhoso. Então, ainda que estamos na convenção, fim de semana encerramos com um momento muito profético, que é a ceia do Senhor. Bem, quero convidar aqui à frente um amigo pessoal meu que eu amo muito, muito com o meu coração. Aprendo muito com o pastor Rafael Pérez. Ele é pastor no Chile, Santiago do Chile, um ministério precioso. Começou praticamente do zero, hoje é uma das maiores igrejas do país. E eu louvo ao Senhor pelo exemplo dele, pelo coração dele. Vocês viram o vídeo aqui do começo da Missão Carismática Internacional em Bogotá, uma casa simples. Foi justamente naquela casa que o pastor Rafael Pérez se converteu. Ele é um dos primeiros discípulos e ovelhas do pastor César Castelhanos, e passou toda a trajetória, desde 8, 15, 20 pessoas, até as multidões que tem hoje nas nações da terra. E é com muita alegria que nós queremos receber o pastor Rafael Pérez. Vamos dar um aplauso ao Senhor com o sabor de Dedé e acarajé. Com o sabor da Bahia, professor. Amo muito. Eu também, muito correspondido. Bendiciones. Casa. Deus abençoe. Por favor, haga assim. Por favor, faça assim, Bien fuerte. bem forte. Ese es un abracito que yo le mando. E esse é um abraço que eu mando para vocês. Haga assim. Agora faça assim. Ese besito se lo manda a mi esposa. E esse beijinho a minha esposa está mandando para vocês. No vino conmigo en este momento, Ela não pôde vir comigo dessa vez, pero le mando muchos saludos. mas ela mandou muitas saudações. Bueno, voy a redimir el tiempo al máximo. Bem, eu vou tentar remir o tempo ao máximo.
Quiero compartir algo que Dios ha estado hablando mucho en los últimos 5 años. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem falado muito comigo nos últimos 5 anos. Honro al Señor por la vida de nuestros pastores, César y Maclaudia Castellano, Queria também honrar aqui os nossos pastores, César Castelhanos e los Emma Cláudia pastores Castelhanos, Emerson y Johanna. os pastores Eliemos e Vamos a Johanna. mandarle un aplauso desde aquí al pastor Eli que está de cumpleaños. Quem pode dar um forte aplauso ao pastor Eli que está fazendo aniversário. Honro a los anfitriones de esta casa, Quero honrar os anfitriões dessa casa, pastor Milton, la pastora Niara. os pastores Milton e Ara. Amo su familia también. Eu amo muito a família deles Son un também. gran ejemplo. E eles são um grande exemplo. Pueden compartir aquí con la pastora Sarita, ¿no? Eso ya es otro nivel. E também poder compartilhar com a pastora Sara aqui já é um outro nível. ¿Cuántos quieren recibir de la palabra de Dios? Quantos gostariam de receber da palavra de Deus? ¿Cuántos vinieron porque necesitan ser transformados más a la gloria de Dios? Quantos aqui vieram porque precisam ser transformados mais ainda na glória de Deus? Deje sus manos en alto. Permaneça com suas mãos ao alto. Deje sus manos en alto. Permaneça com sua mão no alto, por favor. Diga, dulce Espíritu de Dios, Diga, doce Espírito de Deus, ven a mi vida. vem na minha vida. Por favor, Por favor, que tu dulce presencia que a tua doce presença se revele a mi corazón. se revele ao meu coração. Amado Dios, Amado Deus, aquí estoy, aqui estou, delante de ti, diante de ti, porque necesito porque eu preciso que tu presencia que a tua presença se revele más y más. se revele mais e mais. Quiero ser transformado Eu quero ser transformado más y más. mais e mais Tu gloria, na tua glória. te amo, Señor. Eu te amo, Senhor. Deja ahí en alto sus manos y muévalas suavemente de un lugar a otro. Deixe as suas mãos bem no alto e mova elas suavemente de um lado para o outro. Señor, aquí estamos delante de ti. Senhor, aqui nós estamos diante do Senhor de ti. Aquietamos nuestro corazón, Señor. Nós aquietamos o nosso coração, Senhor. Te pedimos, revélanos tu presencia. E te pedimos, revela a nós a tua presença. Eres el principal invitado, Señor. Tu és o nosso principal convidado da noite. Ven, Espíritu de Dios. Vem, Espírito de Deus. Vem. Ven, Espíritu de Dios. Por favor, ven. Por favor, ven. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos conocerte. Ponga sus manos en el corazón. Coloque as suas mãos no coração. Aquí está mi vida, presente su vida delante del Señor. Presente a sua vida diante do Senhor nesse momento. Señor, aquí está todo mi ser, Diga para Ele, Senhor, aqui está todo o meu ser, sin reservas para ti. sem reservas para Ti. Háblame, Señor, Fala comigo, Senhor, en el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Y así en ese espíritu E assim, nesse mesmo Espírito, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos a permitir que la presencia de Dios, vamos permitir que a presença de Deus, a través de su palabra, através da Sua palavra, nos transforme. nos transforme. Si quiere darle un título a esta conferencia, ponga la promesa. E se você quiser dar um título para essa palavra, coloque a promessa. ¿De qué vamos a hablar? Do que nós vamos falar? Voy a dividir dos esta enseñanza. Eu vou dividir esse ensino em duas partes. Tengo mucho que compartir, la verdad. A verdade é que eu tenho muito para compartilhar Así com que voy a vocês. tratar de
de condensar de la manera más eficaz. E eu vou tentar condensar essa mensagem da melhor maneira possível. En el libro de Hechos capítulo 2, No livro de Atos, capítulo 2, versos 17 y 18, no verso 17 e 18, está la promesa más poderosa. está a promessa mais poderosa. Estamos hablando del legado. ¿De qué cosa? Nós estamos falando sobre o legado. Estamos falando de quê? ¿Sabe cuál fue el legado de Jesús? E sabe qual foi o legado que Jesus deixou? ¿Cuál fue el legado? Qual foi o legado que Jesus deixou? Algunos dicen la salvación. Alguns estão dizendo a salvação. Eso fue el precio que él pagó. Esse foi o preço que ele pagou. Pero ¿cuál es el legado? Mas qual que é o legado? El Espíritu Santo. O Espírito Santo. ¿Cuál es el legado? Qual é o legado? Entienda que legado Entenda que o legado es algo que yo tengo, é algo que eu tenho, muy valioso, que é muito valioso y te lo voy a traspasar. e que eu vou passar para alguém. Y Jesús dijo, lo que yo tengo, E Jesus disse: o que eu tenho, lo voy a dar a toda la iglesia. eu vou dar a toda a igreja. Eso te incluye a ti y a mí. Isso inclui a você e inclui a mim. ¿Cuántos dicen amén? Quantos aqui dizem amém? ¿Cuántos quieren ese legado en su vida? Quantos aqui querem esse legado na sua vida? Y por eso dijo, E por isso disse en los postreros días, que nos dias que eram por vir, a palavra do Senhor então diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. diga derramaré. Diga: derramarei. Más fuerte. Mais forte. Y hoy usted va a entender esa diferencia. E hoje você vai entender essa diferença. Hay otra versión Existe uma outra versão que dice que sucederá en los últimos que días. disse que acontecerá nos últimos dias. Escuche, últimos días. Escute, são nos últimos dias. Significa que con mayor certeza, Significa que com toda certeza, maior certeza, más que nunca, mais do que nunca, ahora necesitamos el Espíritu Santo. são nesses dias agora que precisamos do Espírito Santo. Porque lo que va a vivir la humanidad Porque o que a humanidade vai viver no será posible não será possível sin el Espíritu Santo. se não tiver o Espírito Para Santo. que los creyentes Para que os cristãos puedan ir a la casa celestial. possam ir para a casa celestial. ¿Cuántos están anhelando llegar al cielo? E quantos estão desejando ir para o céu? Dígale al que está a su lado, sin el Espíritu Santo no lo lograremos. Diga para a pessoa que está do seu lado: sem o Espírito Santo, nós não chegaremos lá. Entonces la promesa es Então a promessa é que el Espíritu Santo que o Espírito en Santo, los últimos días nos últimos dias, se va a derramar vai ser derramado sobre toda la humanidad. sobre toda a humanidade. Pero vamos a mirar cómo fue el cumplimiento de esta promesa que hizo Jesús. Mas vamos agora olhar como foi o cumprimento dessa promessa que Jesus fez. Pero en particular vamos a examinar Mas em particular nós vamos examinar eso nuevo y tan maravilloso que ocurrió esse algo novo, maravilhoso que aconteceu. cuando descendió el Espíritu Santo Quando o Espírito Santo desceu en el día del no Pentecostés. dia de Pentecostes, Juan el Bautista João Batista profetizó algo muy poderoso. profetizou algo muito poderoso. Él dijo, yo a la verdad E ele falou assim: eu digo a verdade. os bautizo con agua Na verdade, eu batizo vocês com água para arrepentimiento, para arrependimento. pero el que viene detrás de mí, Mas aquele que vem depois de mim, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, cujos calçados eu não sou digno de desamarrar, él los bautizará ele batizará vocês con Espíritu Santo com Espírito Santo y fuego. e com fogo. Diga Espíritu Santo Diga: Espírito Santo y fuego. e fogo. Espíritu Santo Espírito Santo y fuego. e fogo. Yo le voy a decir algo. E eu quero te dizer algo. ¿Qué es lo que diferencia al cristianismo O que é que diferencia o cristianismo de cualquier otra de religión? qualquer outra religião? Lo mismo que dijo Elías. O mesmo que
disse Elias, enfrentando a los 450 profetas de enfrentando Baal. os 400 profetas de Baal. Él dijo, Ele disse: el Dios verdadero o Deus verdadeiro responde con fuego. responde com fogo. No responde con argumento, Não responde com argumento, responde con fuego. responde com fogo. Por eso el Dios verdadero Por isso, o Deus verdadeiro siempre se ha manifestado sempre tem se manifestado con... com. No le oí. Eu não te ouvi. Más fuerte. Mais forte. Con fuego. Com fogo. Pero como ocurre con muchas promesas, Mas como acontece com muitas promessas, en la palabra de Dios na palavra de Deus, no se cumple todo de una vez, elas não se cumprem tudo de uma vez só. sino que muchas de ellas se cumplen Mas a verdade é que muitas delas se cumprem en fases. em fases. Y esto ocurrió E isso con aconteceu la promesa del Espíritu com a Santo. promessa do Espírito Santo. La primera fase A primeira fase ocurrió aconteceu en lo que llamamos el domingo de la resurrección. naquilo que nós chamamos de domingo da ressurreição. El día en que resucitó Jesús No dia que Jesus ressuscitou, fue la primera fase foi a primeira fase de la promesa del Espíritu Santo. da promessa do Espírito Santo. La segunda fase A segunda fase fue en el domingo del Pentecostés. foi no domingo de Pentecostes. Y son bien diferentes una de otra. E a verdade é que esses dois acontecimentos são bem diferentes um do outro. Y cada una de ellas E cada um deles trajo algo específico trouxe algo específico del Espíritu Santo. da parte do Espírito Santo. Vamos a comenzar E vamos começar con el domingo de la resurrección. com o domingo da ressurreição. En el capítulo 20 de Juan, No capítulo 20 de João, desde el verso 19 al 22, a partir do verso 19 até o versículo 22, encontramos algo muy poderoso. nós encontramos algo muito poderoso. Después de que Jesús resucita, Depois que Jesus ressuscita, pasa lo siguiente. acontece o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E eles se alegraram, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. ¿Qué hizo Jesús? O que Jesus fez? Sopló el Espíritu. Ele soprou o Espírito Santo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en este dramático momento? Então, o que foi que aconteceu nesse momento dramático? Lo que uno ve es que estos discípulos O que nós podemos ver que esses discípulos estaban muy asustados, estavam muito assustados. a puerta cerrada. As portas estavam trancadas. Pero ellos aún todavía no habían entrado Mas na verdade eles ainda não haviam entrado en la salvación na salvação de acuerdo al Nuevo de Testamento. acordo com o que nos ensina o Novo Testamento. ¿Cómo así, pastor? Como assim, pastor? La palabra dice A palavra diz en Romanos em 10:9 Romanos que 10:9 si confesares con tu boca se com sua boca confessares que Jesús es el Señor Jesus como o Senhor y creyeres en tu corazón e em teu coração creres que Dios lo levantó de los que muertos, Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. então será salvo. Hasta esse momento, Até aquele momento, los discípulos os discípulos no habían conocido ainda não haviam conhecido a Cristo resucitado. ao Cristo ressuscitado. Por tanto, Jesús se les presenta a ellos. Então Jesus agora vem e se apresenta Por para eso les eles. mostró las manos, Por isso que Jesus mostrou as por mãos, eso les mostró los por isso que pies, mostrou os pés. las evidencias Ele estava mostrando as que evidências Él había que resucitado ele havia ressuscitado de entre los muertos. dentre os mortos. Ellos creyeron en ese E momento. nesse momento eles passaram a crer. Entonces, al creer ellos, E no momento que eles passaram a crer, fueron salvos foi o momento em que eles foram según salvos. el concepto de salvación Segundo o conceito da salvação del Nuevo do Testamento. Novo Testamento. Hasta ese momento, Até aquele momento, ellos todavía no tenían salvación. eles ainda não tinham salvação. Porque el requisito ¿cuál es? Porque qual é o requisito para a salvação? Confesar a Jesús Confessar a Jesus que fue levantado que ele foi levantado de entre los entre muertos. os mortos.
Lo segundo que ocurrió E o segundo que aconteceu, en ese instante, nesse instante, después de que sopló Jesús, a palavra diz que logo que eles creram, então Jesus soprou sobre eles. sopló significa aliento de E vida. sopro significa fôlego de vida. Ellos fueron regenerados Eles foram regenerados, o nacidos de nuevo. ou podemos dizer, nasceram de novo. Fueron nuevas criaturas. Eles se tornaram novas criaturas. Cada uno de ellos pasó E cada deles passou de la vieja creación da sua velha criação a la nueva creación à sua nova criação, a través del soplo de Dios. através do sopro de Deus. Fue lo mismo que pasó con el primer ser humano. E foi a mesma coisa que aconteceu com o primeiro ser humano. Génesis capítulo 2, verso Em 7. Gênesis capítulo 2, no verso 7, Dice que el Señor a palavra diz que o Senhor hizo un hermoso muñequito de barro, formou Uma figura de formoso barro. bonequinho de barro. ¿cierto? Sim, uma figura, um bonequinho. De hecho, un descubrimiento. E ele fez a partir de um Les voy a descobrimento. decir un descubrimiento. Eu vou dizer para vocês agora algo que eu descobri, uma descoberta. ¿Usted sabe por qué tenemos ombligo? E você sabe por que nós temos umbigo? ¿No? Não? Porque cuando el Señor vio ese muñequito tan lindo, Porque quando Jesus viu aquele bonequinho tão bonitinho, dijo, ¡ay, tan lindo! ele disse: ai, que bonito! Tremenda revelación. Tremenda revelação, sim ou não? Pero ese muñeco, Mas na verdade esse boneco, ¿de qué fue hecho? de que ele foi feito? ¿Cómo? Como? Barro, De barro. el material más débil O material mais frágil que se encuentra en cualquier que lado. você pode encontrar em qualquer lugar. Pero ¿qué ocurrió con ese material frágil? Mas o que aconteceu com esse material frágil? ¿Cuánto cuesta el barro? Quanto que custa um pouquinho de barro? Es el material más económico que usted puede encontrar. Talvez seja o material mais barato que você pode Y ahí hay encontrar. una gran enseñanza. E aqui existe um grande ensinamento. Ese material que nos sirve prácticamente para muchas cosas, Esse material que praticamente não serve para quase nada, que no vale mucho, que não vale tanto assim, que es débil y quebradizo, que é frágil e se quebra facilmente. por el soplo de Dios, Por causa do sopro de Deus, se convirtió en lo más se hermoso, converteu no mais formoso, lo más no bello mais belo y lo más valioso. e no mais valioso que existe. Por eso necesitamos el soplo de Dios en nuestras Por vidas. isso que nós precisamos do sopro de Deus em nossas vidas. Y cuando el soplo del Espíritu Santo viene a usted y a E mí, quando o sopro do Espírito Santo vem sobre você e sobre mim, usted y yo nos convertimos eu e você nos convertemos en los más valiosos para nos Dios. mais valiosos para Deus. Esta pausa es para los que se sienten valiosos. Esse aplauso é só para aqueles que se sentem valiosos. Vamos seguir então. Démonos cuenta que la primera creación del hombre Vamos nos dar conta que a primeira criação do homem ocurrió cuando el soplo de Dios, aconteceu quando o sopro de Deus, el hábito de vida, o fôlego de vida, que es el Espíritu Santo. que é o Espírito Santo. Porque el hábito o el aliento de Dios Porque o fôlego de Deus es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Y esa figura E essa figura de barro de barro se convirtió en un ser viviente, se converteu, a palavra do Senhor diz que se converteu em um ser vivente, perfecto y valioso. perfeito e valioso. Yo le hago una pregunta. E eu quero te fazer uma ¿En qué se pergunta. parece el barro Com que se parece o barro a un ser humano? a um ser humano? Nada. Nada. Es una transformación gloriosa. É uma transformação gloriosa. Es una nueva creación. Isso aqui é uma nova criação. Pues es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Pois isso é a mesma coisa que o Espírito Por eso Santo cuando el faz. Espíritu Santo viene E sobre é la por isso que o vida, Espírito Santo vem quando o Espírito Santo vem sobre uma vida. ya no se parece en nada al Ele já não se pasado. parece nada com o que era no Por eso el passado. que está en Cristo, nueva criatura es. Por isso aquele que está em Cristo, nova criatura é. ¿Cuántas nuevas criaturas hay por acá? Quantas novas criaturas estão nesse lugar? Pero fueron dos domingos maravillosos, Mas foram 2 domingos maravilhosos, pero también muy dramáticos. mas também muito dramáticos. El primero es el domingo de O resurrección, primeiro é o domingo da ressurreição, donde tenemos al Cristo resucitado onde nós temos ao Cristo ressuscitado y la llenura del Espíritu e Santo. o preenchimento do Espírito Santo. El segundo domingo, O segundo domingo, que lo conocemos como el domingo de que Pentecostés, conhecemos como domingo de Pentecostes. ahí tenemos al Cristo glorificado. Aqui nós temos o Cristo glorificado. Y en ese momento
momento E nesse momento fue derramado el Espíritu Santo. foi derramado o Espírito Santo. Y hay una gran diferencia, queridos. E existe uma grande diferença, meus amigos, meus queridos. Cuando una persona acepta a Jesús Quando uma pessoa aceita y Jesus lo reconoce como su Señor e reconhece Ele como seu Senhor, y reconoce que murió y resucitó e reconhece que Ele morreu e ressuscitou, y acepta que entra a su e corazón, aceita que Ele entre em seu el coração, Espíritu Santo entra a palavra diz que o Espírito Santo vem e entra y renueva su ser. e renova o seu ser. La Biblia dice que estábamos muertos A palavra diz que nós estávamos mortos en nuestros delitos y pecados, nos nossos delitos e nos nossos pero en el pecados. momento en que entra el Espíritu Mas no Santo momento que o Espírito Santo entra, nos da nueva vida. Ele nos dá vida nova. Como le dijo el Señor a Nicodemo, Como disse Jesus Cristo a Nicodemos, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu a verdade é que você precisa nascer da água e do Espírito para que puedas entrar al reino de para los que você cielos. possa entrar no reino dos céus. Por eso necesitas É por arrepentimiento isso que você precisa se arrepender para que entre el Espíritu para que o Santo Espírito Santo y entre tengas una nueva vida. e você possa ter uma nova vida. Pero lo que vemos aquí Mas o que nós vemos aqui es que aunque ellos en ese primer domingo de resurrección, é que ainda que nesse primeiro domingo de ressurreição, aunque el Señor Jesús sopló el Espíritu Santo ainda sobre que o ellos, Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, no dice que se levantaron de inmediato a predicar. a palavra não mostra que eles se levantaram imediatamente para pregar. Es más, dice que todavía estaban llenos de temor, Mas a palavra diz que na verdade ainda assim eles estavam cheios de temor, de medo. encerrados. Eles estavam trancados. Dígale al que está a su lado, no salieron a predicar. Diga para quem está do seu lado, eles não saíram para pregar. Dígale, no se les fue el temor. Diga para quem está do seu lado, o medo não saiu deles. Levanta el dedito de la mano derecha. Levante o dedo da mão direita, Póngalo al que está a su lado. ponha-se na frente de quem está do seu lado Dígale, no. e diga não. Y hoy usted va a descubrir algo poderosísimo. Hoje você vai descobrir algo poderosíssimo. ¿Por qué muchas personas no salen a predicar? Por que no muitas salen a pessoas não hablar? saem para pregar, para falar? Si han sentido al Espíritu Santo. Mesmo que tenha sentido o Espírito Santo. Mire, yo conocí al Señor a los 13 años. Olhe, eu conheci o Senhor Jesus aos 13 anos de idade. Y a los 15 años fui bautizado con el Espíritu Santo. E nos meus 15 anos eu fui batizado no Con la Espírito evidencia de Santo. hablar en otras lenguas. Com a evidência, inclusive, de falar em línguas. ¿Sabe dónde fui bautizado? E sabe onde eu fui batizado? En la calle. Na rua. Yo salí de la iglesia, Eu saí da igreja, de la segunda casa que mostraron en el video. do segundo prédio, a segunda casa que apareceu no vídeo que Yo vocês iba assistiram. caminando a tomar mi locomoción, E eu estava caminhando para tomar minha locomoção. ¿cierto? Y de un momento a otro recibí el Espíritu Santo. De repente eu recebi o Espírito Santo no meio da rua. Y empecé a hablar en lengua Eu comecei a falar em línguas. y a llorar. E a chorar. Y cada saca y amalaba. Y no entendía. E eu, En la calle no meio da rua, me tocó afirmarme de una reja, en una casa, e eu tive que me apoiar ali no muro de uma casa para que no me vieran. para que ninguém pudesse me Y ver. lloraba. E eu chorava. Y en la calle, querido. No meio da rua, meus irmãos. Después va a entender por qué. E você vai entender o porquê disso. Entonces es poderoso E então isso aqui é poderoso. ver cómo ellos É poderoso a gente ver como eles. tenían ya una nueva creación, Eles já tinham uma nova criação. habían sido regenerados, Eles já tinham sido pero regenerados. el temor no había salido de ellos. Mas o medo ainda não tinha saído do coração ¿Me voy deles. haciendo entender hasta ahí, sí o no? Vocês conseguem me compreender até aqui, sim ou não? Levanten la mano los que me han entendido hasta aquí o me he hecho entender. Levante sua mão aqueles que já conseguem me acompanhar até aqui, para que eu possa ver. Pero ahora vamos a ver la segunda fase. Diga al que está a su lado, segunda fase. Então agora a gente vai ver a segunda fase. Diga para quem está do seu lado, segunda fase. Você já falou, né? Já fala. Diga domingo Diga domingo de Pentecostés. de Pentecostes. Sabe que el Pentecostés O Pentecostes fue la manifestación exacta foi a manifestação exata y el cumplimiento de la promesa do cumprimento da promessa, de la plenitud del Espíritu Santo, da plenitude do Espírito Santo. porque ahí fue derramado el Espíritu Porque foi Santo. nesse momento que o Espírito Santo foi derramado.
Y ahí fue donde el carácter E foi nesse momento que o caráter de los discípulos dos discípulos fue transformado foi totalmente. transformado completamente. Diga carácter, Diga caráter, diga derramamiento. diga derramamento. Una pregunta, Uma pergunta, ¿es lo mismo ser lleno a estar derramado? uma pergunta. É a mesma coisa ser cheio e transbordar? ¿Es lo mismo o no? É o mesmo ou não? Ser lleno tiene un límite, ¿verdad? Ser cheio possui um limite, sim ou não? Y cuando habla de desbordarse, de derramarse, E quando fala de transbordar, es algo ilimitado. significa algo que é ilimitado. Y eso es lo que le quiere dar a ustedes el Espíritu Santo. E é isso que Jesus quer te dar. No do algo Espírito limitado. Santo. Não algo Él quiere limitado. desbordarse en su Ele vida. quer transbordar na sua vida para a glória e louvor de Deus. ¿Quién lo recibe? Quem recebe? Aquí es donde necesitamos entrar. E aqui é onde nós precisamos entrar. Diga carácter. Diga caráter. El Señor Jesús O Senhor Jesus definió el carácter definiu o caráter con dos palabras. com duas palavras. En Mateo 11:29, Em Mateus 11:29, Él dijo, aprendan de mí, disse: Aprendam de mim, que soy manso y humilde de corazón, porque sou manso e humilde de coração. y hallaréis descanso E vocês acharão descanso para vuestras almas. para as vossas almas. Escuche lo que le voy a decir. Escute o que eu vou te dizer. El descanso O descanso es una de las mayores evidencias é uma das maiores evidências que la plenitud del Espíritu Santo de que a plenitude do Espírito Santo está en nuestras vidas. está em nossas vidas. Cuando vine por primera vez a Brasil a predicar, Quando eu vim pela primeira vez pregar no Brasil, yo hablé acerca de el carácter, eu falei a respeito do caráter. cómo el carácter es el fundamento de la visión. Como que o caráter ele é um fundamento da visão. Que si tú tienes la visión, Que se você tem a visão, pero no tienes el mas carácter, não tem o caráter, no podrás hacer grandes então cosas. você não poderá fazer grandes coisas. El carácter, O te caráter, enseñé hace muchos años, eu ensinei por muitos anos, es la plataforma é a base sobre la que se sostiene sobre a qual se sustenta nuestra familia nossas famílias y nuestro e ministerio. nosso ministério. Y yo puse un ejemplo con una silla. E eu coloquei um exemplo como uma cadeira. Y aquí tengo mi silla. E aqui eu tenho a minha cadeira. Esto es solo para recordar. ¿Cuántos estuvieron alguna vez en esa primera enseñanza? Levanten la É só mano. para você Aquí la lembrar, recuerdan. quantos aqui estavam aqui na igreja quando eu fiz essa primeira esse ensinamento? Por eso, dois. 3, 4, algunos. Seis, Por cuatro. esa razón tengo que volverlo a hacer. É por essa razão que eu tenho que fazer de novo. Entonces tú me vas a ayudar. Então, eu vou ajudar aí. Tú eres, hasta aquí, Sim. este es el carácter de Josh. Então, esse aqui é o caráter de Joshua. ¿Qué es esto? Que é isso? Entonces, el primero que se tiene que sostener sobre ese carácter Então, o primeiro que tem que se sustentar sobre esse caráter es usted mismo. sou eu mesmo. Súbanse, por favor. Entonces él dice, yo quiero hacer un gran ministerio. Então, ele disse, então é como eu estivesse dizendo, eu quero fazer um grande ministério. Quiero tener una gran familia. Eu quero ter uma grande família. Entonces las personas empiezan a ver a Josh Então, as pessoas começam a ver o Joshua. y dice, yo quiero trabajar contigo. Aí começa a falar, ó, eu quero trabalhar com ele. Entonces rápidamente, Então, tú rapidamente. vas a venir, tú. Você vai vir, vem, rápido, rápido. Suba. Suba, rápido, suba. Vamos, rápido, meu irmão, rápido. Você também, venha, você, vem cá. Corre. Tú que abriste, tú me vas a ayudar. Você agora que abriu, vai me ajudar também, venha. Venha você, pode vir, não tem problema, venha. Entonces, Então, él le dice, yo quiero trabajar contigo. ele disse, eu quero trabalhar contigo. Diga. Usted dice, súbete a mi carácter. E suba no meu caráter. Meu Deus. Olha aí pra essa cadeira, meu irmão. Diga, yo quiero trabajar contigo. Diga, eu quero trabalhar contigo. Sim, suba no meu caráter. Dígale, yo quiero trabajar contigo. Trabalhar contigo. Suba no meu caráter. Dígale, yo quiero trabajar contigo. Eu quero trabalhar contigo. Dá um jeito de subir no meu caráter. Llegó uno, ven para acá, corre tú. Então chegou outro.
lado, no aguantó el carácter. Diga para quem está do seu lado, o caráter não aguentou. ¿Qué no aguantó? Quem que não aguentou? Yo se lo voy a demostrar bíblicamente. Eu vou te mostrar biblicamente. Cuando el Señor llamó a Moisés, Quando o Senhor chamou Moisés, fue en Egipto, foi no Egito. aunque ya lo sabía desde antes. Mesmo que ele já sabia anteriormente, ¿Para qué había sido llamado? para que ele já havia sido chamado. Y dice que Dios le puso en el corazón ir a visitar a sus hermanos. E disse que a palavra do Senhor mostra como Deus colocou o desejo no coração dele de visitar os seus irmãos. Recuerde que él estaba en Egipto. Lembra que ele estava no Egito. Y cuando va a ayudar a dos de sus hermanos, E quando ele vai ajudar dois dos seus irmãos, resulta que ve cómo maltrataban percebeu como que os malfeitores maltratavam y terminó matando a un egipcio. e acabou matando o egípcio. Y al otro día, E no outro dia, cuando intentó ayudar a dos quando ele tentou ajudar dois irmãos a hacer su ministerio, a fazer o ministério deles, ¿qué le respondió uno de ellos? o que um deles respondeu? ¿Y a ti quién te ha puesto por juez Ah, e quem colocou você como juiz sobre nós? y por gobernante? E como governante? ¿Ah? Hã? Ok, o me va a matar como mató al egipcio. Ok, você vai me matar como você matou o egípcio? ¿Los pudo liderar? E ele pôde liderar eles naquele momento? Otra vez levante el dedito. Outra vez levante seu dedinho. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? O que Moisés teve que fazer? Huir. Teve que fugir. ¿Qué tuvo que hacer? O que ele teve que fazer? Queridos, Queridos, cuando tú no tienes el carácter de quando Dios, você não tem um caráter de Deus, es como esa silla, é como essa cadeira, limitado. limitado. ¿Sabe quiénes son los primeros que se tienen que parar en ese carácter? E sabe quem são os primeiros que têm que ser amparados nesse caráter? Usted y su familia. Você e sua família. Por eso a veces ni alcanza para la familia. É por isso que muitas vezes o caráter não consegue alcançar nem para a família. Pero cuando Dios trabajó con el carácter de Moisés, Mas quando Deus começou a trabalhar com o caráter de Moisés, y yo di toda una enseñanza de cómo lo hizo, e eu lembro que naquela vez eu ensinei como que Deus fez isso. está en Éxodo 3, capítulo 3 y 4. Está No no, lo voy a enseñar. está no capítulo 3 e 4 de Êxodo, mas eu não vou tomar tempo com isso hoje. Pero donde más deformó el Señor el carácter a Moisés Mas o lugar que Deus mais formou o caráter de Moisés fue en la presencia de Dios. foi na presença de Deus. Ahí le formó y le ensanchó el carácter. E ali foi onde Deus formou e aumentou o caráter. Por esa razón, Por essa razão, la palabra de Dios dice a palavra de Deus diz, en Números 12:3, em Números 12:3, y aquel varón Moisés, e que era o varão Moisés, muy manso, muito manso, más que todos los hombres mais do que todos os homens que había sobre la tierra. que haviam sobre a terra. Diga, muy manso. Diga muito manso. Otra vez, Outra vez, no dice manso, não diz manso, dice muy manso. diz muito manso. Y haga conmigo, sobre todos los hombres que existían. E diga sobre todos os homens que existiam. Por esa razón, Por essa razão, Dios le pudo confiar más de 3 millones de personas. Deus pôde confiar o ministério dele mais de 3 milhões de pessoas. Por eso, sin temor a equivocarme, É por isso que sin temor a equivocarme, eu não tenho medo de me equivocar. yo le puedo decir Eu posso dizer para vocês que el tamaño de su familia que o tamanho da sua família y el tamaño de su e o ministerio tamanho do seu ministério está mostrando el tamaño de su está carácter. mostrando o tamanho do seu caráter. Jesús dice en la palabra Jesus disse na palavra que él era manso y humilde. que ele era manso e humilde. Por eso él pudo Por isso que ele pôde sostener sobre su carácter sustentar sobre o seu caráter toda la humanidad. toda a humanidade. ¿Se entiende? Vocês entendem? ¿Usted quiere tener un gran ministerio? Você quer ter um ministério grande? ¿Quiere tener una familia sacerdotal? Você quer ter uma família sacerdotal? No me refiero solo a los hijos, E eu não me refiro somente aos seus filhos, sino que todo lo que conforma su familia mas tudo aquilo que forma a sua família, se consagren al Señor, que se consagre a Deus, lo puedan servir. que possam servir a Deus. Entonces usted necesita Então você precisa ensanchar su carácter.
aumentar o seu caráter. Se le está revelando. Você está compreendendo? Está sendo revelado para você? Levante la mano que se le está revelando. Levante a mão a quem está recebendo a revelação de Deus. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Então escute o que eu vou te dizer. Los discípulos Os discípulos necesitaron necessitaram al Espíritu Santo do Espírito Santo para que le cambiara el carácter, para que o Espírito Santo pudesse mudar o caráter, los transformara. que pudesse transformá-los. Y usted se va a dar cuenta Você vai se dar conta que apenas fue derramado el Espíritu Santo, que apenas foi derramado o Espírito Santo ellos cambiaron. e eles já foram transformados. Esta noche no voy a hablar de lo que pasó de inmediato. Nessa noite eu não vou poder te falar sobre o que aconteceu de imediato. Solamente me quiero centrar en esto, Somente quero entrar nesse ponto. que el carácter Que o caráter del verdadero creyente do verdadeiro cristão es mansedumbre é manso y humildad. e humilde. Otra vez, mansedumbre Diga mansidão y humildad. e humildade. Yo recibí el Espíritu Santo como a los 15 años, Eu recebi o Espírito Santo quando eu tinha 15 anos, pero mi carácter no había sido transformado. mas o meu caráter não havia sido transformado. Creo que algunos conocen mi testimonio. Eu acredito aqui que alguns conhecem o meu testemunho. Me casé a los 20 años Eu me casei quando eu tinha 20 anos, con la mujer más hermosa del planeta, com a mulher mais bonita do planeta. con el permiso de todas las damas que están aquí. E eu falo isso com a permissão de todas as mulheres que estão aqui. Y pusimos 10 señales E nós colocamos 10 sinais para saber que era la perfecta voluntad de Dios. para saber que essa era a perfeita vontade de Deus. Y así fue. E assim aconteceu. Fuimos la primer pareja de jóvenes que se casó en la MCI. Nós fomos o primeiro casal de jovenzinhos que se casou na MCI. No es que yo sea viejito, E isso não significa que eu sou velho. es que la misión es muy joven. É que a MCI, a Missão Carismática, é uma igreja jovem. Pero para hacer una historia larga, corta, Bem, mas para eu encurtar essa história que é larga, aunque ya éramos pastores, ainda que nós já éramos pastores, ya llevábamos 7 años de a casados, gente nesse momento já estava com 7 anos de casado. teníamos ya 2 hijos, Já tínhamos 2 filhos, teníamos un ministerio grande nós tínhamos já um ministério grande. y pensábamos que era por nosotros, A gente pensava que era por causa de nós. no era por el carácter del pastor César. Não, mas na verdade esse ministério estava grande por causa do caráter do pastor, do meu pastor. Nosotros lo que hacíamos Certo? era ayudar a O que a administrar. gente fazia na verdade era ajudar ele a ministrar. Pero a los 7 años, Mas com 7 anos de casado, mi hogar casi se destruyó. o meu lar quase se destruiu. Y yo no entendía por qué. E eu não entendia o porquê. Porque aunque nunca se lo dije a mi esposa, Porque ainda que eu não havia contado para minha esposa, pero yo sí pensaba mas eu sim pensava que conmigo se había ganado el premio mayor. que comigo eu havia conquistado o maior prêmio. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque yo decía, Eu pensava, só corrigindo, eu imaginava assim, dizia que ela, por casar comigo, tinha conquistado o melhor prêmio. Sabe por quê? Porque eu dizia, yo no soy borracho, eu não sou um bêbado, yo no fumo, eu não fumo, yo no he sido infiel, eu não tenho sido infiel, yo no tengo un mejor amigo o mejor amiga, eu não tenho um melhor amigo ou uma melhor amiga, yo no uso mi dinero en vicios, eu não uso meu dinheiro nos vícios, todo lo que tengo lo doy en la casa, tudo que eu tenho eu dou na casa de Deus. yo no llego tarde a mi casa, Eu não chego tarde na minha casa, yo no digo vulgaridades, eu não digo coisas pesadas, yo no he palavrões. sido violento con mi Eu esposa, não sou violento com a minha esposa, pero mi esposa ya no me amaba, mas a minha esposa ela não me amava. se quería separar de mí. Ela queria se separar de mim. Ella pensó que amaba ya a otra persona. E ela começou a pensar que ela estava apaixonada por outra pessoa. Y no entendía por qué. E eu não entendia o motivo. No entendía. Eu não entendia. Pero ¿cómo? Mas como? ¿Qué más quiere? O que ela quer mais de mim? Ella no soportaba ni que yo le pusiera un dedo. Ela não suportava nem que eu tocasse ela com o dedo. A ese nivel. Chegou nesse nível. No entendía. Eu não entendia. Yo empecé a buscar la presencia de Dios Eu comecei a buscar a presença de Deus. por casi 2 meses. E isso aconteceu por quase 2 meses. Yo empecé a clamar en base a un salmo, el 18. Eu comecei a fazer um clamor baseado num salmo, Salmo 18. 18. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Quem poderá entender os seus próprios erros? Líbrame de los que me son ocultos.
Livra-me daqueles que estão ocultos. Y oré eso por más de 2 meses. Eu orava isso por 2 meses, mais de 2 meses. Y yo oraba y oraba Eu chorava e orava y no pasaba nada. e nada acontecia. Hasta que un día Até que um dia, me habló como un susurro del Espíritu o Santo Espírito Santo me falou como uma voz que sussurrava y me dijo, e me disse: tú no quieres saber. você não, a verdade é que você não quer saber. Yo tuve que humillar, Eu tive que me humilhar. me humillé completamente Eu me humilhei completamente. y le dije, no entiendo, Señor. E eu dizia: Senhor, não entendo. Me dijo, yo te lo he querido decir a través de tu esposa, E o Senhor falou para mí, eu estava querendo te falar através da sua esposa, pero tú no has querido escuchar. mas você não tem desejado escutar. Y ahí fue donde yo busqué a mi esposa E foi aí que eu busquei a minha esposa y le dije, dime quién soy, e falei para ela: diga para mí quem eu sou. dime por cómo te he herido. Diga como foi que eu te feri, me Y conte. ella me dijo, no, E ela me disse: não. por favor, le dije, E eu falei: por favor, me diga. no. E ela: não. Estaba cerrada, Ela estava completamente fechada. pero yo ya tenía la gracia de Dios en mi vida. Mas eu tinha a graça de Deus na minha vida. Le dije, ¿por qué no? E eu falei para ela: por que não? Me dice, ¿para qué? Ela falou: para quê? ¿Para que siempre te defiendas? Para que você possa sempre se defender, ficar na justificativa. ¿No te he dicho que si tú no hubieras sido pastor, hubieras sido el mejor abogado porque no pierdes ni una? Você já não falou uma vez que se você não fosse pastor, você seria o melhor advogado porque você não perde uma discussão? Habla, Señor. Fala, Senhor. ¿Y sabe qué me tocó decirle? E sabe o que eu precisei dizer para ela? Hago una promesa, no voy a decir nada. Eu te faço uma promessa, eu não vou falar nada. Me dijo, no. E ela me disse: não. Por favor, Eu falei: por favor. que no. Não. ¿Por qué no? Por que não? Porque tú no necesitas hablar. Porque você não precisa falar. Tu cara lo dice todo. A sua cara já diz tudo. Y dije, te voy a hacer un compromiso. Eu falei: eu vou fazer um compromisso com No voy a você. hablar nada. No voy a hablar nada. Eu não vou falar nada. Y tomé una almohada y me la puse en la cara. E eu peguei uma almofada e eu coloquei no meu rosto. Y ella me habló por 2 horas. E ela me falou durante 2 horas. Conclusión de las 2 horas. Conclusão das 2 horas. Yo era el hombre más iracundo, Eu era o homem mais que me daba ira fácilmente, irado. me enojaba con facilidad. Eu me chateava com facilidade. Nunca fui violento con mi esposa, Eu nunca fui violento com minha esposa. pero mostraba los dientes a Mas cada eu rato. mostrava aquelas dos dentes. Toma. Vamos! Ah, pero en la iglesia yo era un lindo pastor. Ah, mas eu era um lindo pastor. Y a mi pastor yo nunca le mostré los dientes. Para o meu pastor, eu nunca mostrava os dentes. Él me decía algo que no me gustaba Ele me dizia algo que eu não y yo gostava. con el pastor sí sabía agachar la cabeza. E com o pastor o que eu fazia era baixar a cabeça. Pero con mi esposa no. Mas com minha esposa não. Queridos, Queridos, durante media hora durante meia hora, yo viví una batalla terrible. eu vivi uma batalha terrível. Yo quería contestar, Eu queria responder ela. quería defenderme. Eu queria me defender. Esto es injusto. Ah, isso é injusto. Pero prometí quedarme callado. Mas eu prometi que ia ficar calado. Y me apretaba tanto la lengua E eu apertava tanto a minha língua que me salió sangre. que chega a sair o sangue. Una batalla. Foi uma batalha. Y ahí me di cuenta E aí eu percebi de algo tenaz. de algo duro. Que a la media hora Que depois de meia hora, algo se rompió dentro de mí. algo se rompeu dentro de mim. Y yo pude verme a mí mismo. E eu pude me enxergar a mim mesmo. Y me odié. E eu passei a me odiar. Yo dije, así soy yo. E eu disse: esse sou eu? Ay, yo no quisiera vivir con eso. Ai, eu não ia querer viver com esse senhor. Era obstinado, Era obstinado, terco, terco, quería quedar siempre en mi razón. queria sempre ter a razão. Y
resulta que no me había dado cuenta Sabe, eu não tinha me dado conta que yo tenía el carácter de mi papá. que eu herdei, na verdade eu tinha o caráter do meu pai. A mi papá le decretaron esquizofrenia crónica. Ao meu pai deram um diagnóstico de esquizofrenia crônica. Yo siempre vi en mi hogar gritos, Eu sempre escutei em meu lar gritos, golpes, golpes, humillaciones. humilhações. Mi papá se encendía en ira donde fuera por cualquier cosa. Meu pai se incendiava com ira em qualquer lugar e por qualquer coisa. Y además, como era alcohólico, E ainda mais como ele era alcoólatra, era echarle más gasolina al fuego. era como se fosse jogar mais gasolina no fogo. Yo no crecí sabiendo qué era armonía. Eu não cresci sabendo o que era harmonia. Entonces, inconscientemente yo me comparaba con mi papá. Então, inconscientemente, eu me comparava com o meu pai. Y por eso era que no lograba entender. E é por isso que eu não conseguia entender. Pero en ese instante, Mas nesse instante, mire, aquí yo veía que estaba yo y aquí estaba mi papá. olha, eu me enxergava como se eu estivesse nesse lugar e aqui tivesse o meu pai. Cuando el Señor me dice, nunca has leído, E quando o Senhor me disse, has leído você nunca leu, que tú debes alcanzar la estatura de la plenitud de que Cristo, você nunca leu que você deve alcançar a estatura da plenitude de Cristo. a un varón perfecto, Na estatura do varão perfeito. ahí me di cuenta cuán lejos estaba yo. E aí eu me dei conta o quão longe eu estava dessa estatura. ¿Y sabe qué me pasó? E sabe o que aconteceu comigo? Yo duré 3 días mudo. Eu fiquei 3 dias mudo, calado. Y mi esposa pensó, E minha esposa pensou, está preparando el contraataque. ele está preparando o contra-ataque. No, ¿sabe qué me pasó? Não, mas na verdade sabe o que estava acontecendo? Se derramó el Espíritu Santo sobre mí. Durante aqueles 3 dias o Espírito Santo foi derramado sobre ¿Sabe mim. cómo se derramó? E sabe como ele se derramou? Vino el Espíritu O Santo Espírito Santo veio y me habló con toda claridad e me falou com toda a clareza. y me dijo, hijo, E me disse, filho, si tú hubieras muerto en esta condición, se você tivesse morrido na condição que você estava, tú no vas al cielo. você não ia ao céu. Yo quedé así, ¿cómo? E eu fiquei assim, como? Porque no era por fornicación, Porque não era por causa de fornicação, ni de adulterio, nem adultério, o inmoralidad, nem imoralidade, o robo, o roubo, o engaño. o engano. No. Não. Y mire lo que me dice el Espíritu Santo. E veja o que o Espírito Santo me disse. Nunca has leído Você nunca leu que los injustos no heredarán el reino de los cielos. que os justos não herdarão o reino dos céus? Os injustos não herdarão o reino dos céus. Y tampoco has leído E você também não leu que la ira del hombre que a ira do homem no obra la justicia de Dios. não faz a obra da justiça de Deus. Porque muchas personas, Porque muitas pessoas, cuando leen la palabra, quando leem a palavra, como que piensan que al reino de los cielos como elas pensam que o reino dos céus, no van a entrar los fornicarios, ela pensa que não vai entrar no reino dos céus os los idólatras, los pecadores, adúlteros. os idólatras, os adúlteros. Pero 1 Corintios 6, 9 en adelante, Mas 1 Coríntios 6, 9 adiante, lo primero que dice es, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. a primeira coisa que diz é: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? Entonces, ¿qué pasó conmigo? Então o que aconteceu comigo? Yo no me daba cuenta Eu não me dava conta que el Espíritu Santo no podía obrar en mí. que o Espírito Santo não podia fazer uma obra em mim. Y el Espíritu Santo no había podido tratar con mi carácter. O Espírito Santo não podia tratar com o meu caráter. Y ahí fue donde empezó todo el proceso. E foi aí que começou todo um processo. Porque yo me di cuenta Porque eu me dei conta cómo justificaba el enojo y la ira. como que se justificava a ira e a brabeza. Y la justificaba con la palabra. E eu justificava ela com a palavra. Porque leía el texto que decía, airaos, pero no pequéis. Porque eu li o texto que dizia assim: irai-vos, mas não pequeis. Y lo justificaba. E eu justificava as minhas atitudes. Entonces, yo me puedo irar, pero no pecar. Então eu falava: eu posso me irar, eu posso não, mas eu não posso pecar. Y no dar lugar al diablo. Sabe? Então eu não vou dar lugar para o diabo. Y además dice
Mas também diz, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. e não se coloque o sol sobre a nossa ira. Entonces yo dije, bueno, entonces me puedo también enojar. Eu falei, então eu também posso, de uma certa forma, ficar chateado. Dígale al que está a su lado, Diga para quem está ao seu lado, otra vez muestre el dedito. outra vez mostra o dedinho. Dile, no, Diga, no, 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 não. porque claramente dice la palabra. Porque claramente diz a palavra. Efesios 4:31. Efésios 4, versículo 31. Diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Diga toda. Diga toda. ¿Qué entiende por toda? O que você entende como toda? ¿Aló? Alô? ¿Qué entiende por toda? O que você entende como toda? Diga toda. Diga toda. El Señor me dice, E o Senhor me disse: tú tienes que quitar toda, você precisa tirar toda a sua ira, todo el enojo, toda a braveza, toda la gritería. toda a sua gritaria. Y ahí dije, E ali eu disse: no lo puedo hacer. eu não poderia fazer isso. Y ahí fue donde intervino el Espíritu Santo. E foi onde o Espírito Santo Y veio. yo puedo testificarles E eu posso te testificar que el Espíritu Santo se derramó sobre mi vida, que o Espírito Santo se derramou sobre a minha rompió vida esas cadenas, e rompeu essas cadeias, esa maldición essa heredada, maldição hereditária, transformó mi carácter, transformou meu lo caráter, ensanchó, aumentou. y por eso ahora puedo pastorear E por isso agora eu posso pastorear aún naciones para la gloria de Dios. nações para a Y glória si de lo Deus. hizo conmigo, E se Ele fez lo comigo, quiere, lo puede hacer contigo. Ele pode fazer com você. ¿Cuánto lo reciben? Se assim você quiser, e quando você recebe isso, Levanta un aplauso para Jesús. dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Santiago, capítulo 1, verso 20. No livro de Tiago, capítulo 1, no verso 20, En la nueva traducción viviente, na nova tradução vivente, dice el enojo humano diz que a ira humana no produce la rectitud que Dios desea. não produz a retidão que Deus deseja. Por eso muchos han perdido a su familia. É por isso que muitas pessoas têm perdido sua família. Un día yo llamo a mi hijo David, el menor, Um dia eu chamei o meu filho menor, que é chamado Davi. que él estaba con una cantidad de luchas, haciendo muchas cosas incorrectas. Ele estava com algumas lutas internas e fazendo algumas coisas incorretas. Y yo le digo, hijo, si yo cambiara, ¿qué cosa tú cambiarías? E eu falei para ele, filho, se você pudesse mudar, se eu pudesse mudar qualquer coisa, o que você mudaria? Y él dijo que no te enojaras tan rápido. Ele falou assim, que você não se chateasse tão rápido. Yo le dije, ¿qué es que me enojo muy rápido o qué? E eu falei, é que eu me chateio muito rápido? Como assim? No me daba cuenta. Eu não percebia. Y yo clamé al Espíritu Santo. E eu clamei ao Espírito Santo. Y le dije, hijo, te hago una promesa. E eu falei, filho, eu te faço uma promessa. No me voy a enojar. Eu não vou me chatear. Y el Espíritu Santo lo hizo. O Espírito Santo fez isso. Y después de un buen tiempo, Depois de um bom tempo, lo volví a llamar. eu voltei a chamar Y le ele. dije, hijo, ¿cumplí la promesa o Eu no? falei, filho, eu cumpri a promessa com você, sim, Sim, ou não? papá. Ele falou, sim, pai. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? Por que você segue fazendo o mesmo? Y ahí fue donde él se dio cuenta. E foi aí que ele se deu conta. Voy a hacer un paréntesis. Vou abrir um parênteses. ¿Sabe por qué los hijos no cambian? Sabe por que os filhos não mudam? ¿Sabe por qué hay tanto conflicto en el matrimonio? Sabe por que existem tantos conflitos nos casamentos? Porque cuando tú eres orgulloso, Porque quando você é orgulhoso, tú juegas al ping-pong. é como se você estivesse jogando ping-pong. Entonces te van a decir algo Então você vai dizer algo y tú dices, ¿y tú qué? e você vai dizer, e você o quê? Y el otro dice, sí, pero tú también. Mas vai ser assim, mas você também. Ah, sí, pero acuérdate, tal día. Ah, mas lembra daquele dia? ¿Y sabe por qué los hijos no cambian? E sabe por que os filhos não mudam? Porque cuando usted corrige a un hijo con ira o enojo, Porque quando você corrige um filho com ira ou com chateação no coração, el hijo no dice, o filho não diz, mi papá me disciplinó por algo incorrecto. meu pai me disciplinou por algo incorreto. Él dice, mi papá me pegó porque se enojó conmigo. Ele diz, o meu pai bateu em mim porque ele se chateou comigo. ¿Sabe por qué los discípulos no se quedan? Sabe por que os discípulos não permanecem? Porque te tienen miedo. Porque eles têm medo.
Cuando un discípulo tiene miedo de su pastor o de su líder, Quando discípulo tem medo do seu líder, do seu pastor, las cosas funcionan mientras él está presente, as coisas funcionam mientras el pastor está presente. somente enquanto o pastor está presente. Pero cuando el pastor se va, Mas quando o pastor sai, todo se desordena, tudo fica desordenado. porque solo funcionan por miedo. Porque as coisas só funcionam por medo. Escuche lo que le voy a decir. Escute o que eu vou te dizer. El miedo produce idolatría, O medo produz idolatria. el amor produce cambio. O amor produz mudanças. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, Él trae fruto de él. ele traz o fruto que é dele. Ese aplauso debe ser lo más fuerte a Jesús. Esse aplauso você vai dar mais fortemente para Jesus. Si usted quiere saber E se vocês querem saber cómo yo puedo evaluar si el carácter del Espíritu Santo está en mi vida, Se vocês querem saber como vocês podem avaliar se o caráter do Espírito Santo está na sua vida, es revisar Gálatas capítulo 5, é revisar o livro de Gálatas, capítulo 5, desde el verso 22 en adelante, a partir do verso 22 em diante, que habla del fruto del Espíritu. que fala do fruto do Espírito Santo. Y habla del fruto, no de los frutos. E fala de fruto, o fruto, não de os frutos. Diga amor. Diga amor. Diga el fruto del Espíritu Diga o fruto do Espírito. es amor. É amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Qual é o fruto do Espírito? ¿Cómo? Como? Amor. Amor. Que se manifiesta con gozo, Se manifesta através e como gozo, paz, paz, paciencia, paciência, etcétera, etcétera. etc. Le voy a dar una joya. E eu vou te dar uma joia. Mañana le voy a explicar acerca del fruto del amor, Amanhã eu vou te explicar a respeito do fruto do amor. pero le voy a explicar lo que es el gozo. Mas hoje eu vou te explicar o que é o gozo. Hemos aprendido que el gozo Nós temos aprendido que o gozo no depende de las circunstancias. não depende das circunstâncias. No importa si está bien todo o si está mal. Não importa se as coisas, se tudo está mal ou se tudo está bem. Tú estás con gozo. Você está alegre. La Biblia dice que Jesús tenía un manto de alegría, A palavra do Senhor diz que Jesus tinha um manto de alegria, un óleo de gozo, óleo, una óleo serie de de gozo, gozo, más que todos sus hermanos juntos. mais que todos os seus irmãos juntos. Por eso yo puedo decir que una de las evidencias E é por isso que eu posso dizer que uma das evidências donde sabemos que el Espíritu Santo onde nós sabemos que o Espírito Santo está fluyendo en tu vida está permanentemente fluindo na sua vida permanentemente es el gozo. é se vocês têm alegria. El gozo. Alegria, gozo, Gozo. gozo. Sim, fala gozo. Esa es una de las evidencias de un verdadero cristiano. E essa é uma das evidências do verdadeiro cristão, Porque hay cristianos porque existem cristãos que aunque andan con una Biblia debajo del brazo, que ainda que andam com a Bíblia debaixo do braço, tienen cara de limón. tem cara de limão. Y usted les pregunta, E vocês perguntam para ele: ¿estás gozoso? você está alegre? Sí. Pero ¿cuánto está gozoso? Mas o quanto que você está cheio de gozo? Mucho. Muito. Y usted tiene que decirle, E você tem que dizer: si está tan gozoso, se você está tão alegre, avísele a su cara, então mude a sua cara. cuéntele a su cara, Conte para sua cara. diga gozo. Diga gozo. La Biblia dice A Bíblia diz que cuando Jesús que quando Jesus celebró celebrou la última cena, a última ceia, ¿sabe qué hizo después de que pasó todo lo de Judas y que se supo que ya lo iba a traicionar y todo? sabe o que ele fez depois de Judas, que sabia que Judas ia trair ele? Antes de salir, camino a la crucifixión, Antes dele sair a caminho da crucificação. la Biblia dice en Mateo 26:30 A Bíblia diz em Mateus 26:30 que cuando hubieron cantado el himno, que quando tendo cantado um hino, en otra versión dice la alabanza, em outra versão diz louvor, salieron al monte de los olivos. saíram para o Monte das No sé Oliveiras. si lo logra entender. Não sei se vocês conseguiram Jesús se entender. fue cantando a su muerte. Jesus, ele foi até a sua morte cantando.
Cuando usted tiene un problema, canta. Quando você tem um problema, você canta. Sarita, cuando tu amada hijita se estaba ahogando, ¿tú qué hiciste? Sarinha, quando a sua amada Clamaste, filha oraste, estava se afogando, o que você fez? Você clamou, orou, alabó a Dios. ¿Sabe qué hizo la adorou a pastora? Deus, sabe o que a pastora Alabado fez? sea, Señor. Louvado seja o Senhor. Yo le quiero decir, Hoje eu quero te dizer, cuando el Espíritu está obrando en plenitud en su vida, quando o Espírito Santo está trabalhando com plenitude na sua ninguna vida, adversidad es suficiente nenhuma adversidade é para suficiente borrar el gozo de tu rostro para apagar a y la alegria do alabanza seu de tus rosto labios. e a louvor dos seus lábios. ¿Alguien lo está recibiendo aquí? Alguém que está recebendo? Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo dentro de ti. E isso só quem pode fazer é o Espírito Santo que está dentro de você. Le voy a mostrar otra cosita. E eu quero te mostrar outra coisinha. Diga paz. Diga paz, Otra vez paz. paz. La Biblia dice A Bíblia diz, en el libro de Marcos, no livro de Marcos, capítulo 4, capítulo 4, versos 35 al 40, verso 35 que ao después de 40, todo un día de predicación, depois de um dia inteiro de pregação, Jesús se sube con los discípulos a una barca Jesus ele subiu num barco com seus discípulos. y iban navegando Enquanto eles estavam y de navegando, pronto se levanta una gran de tempestad. repente se levantou uma grande tempestade. ¿Y sabe qué dice la Biblia que estaba haciendo Jesús? E sabe o que a Bíblia fala que Jesus estava fazendo? Diga gran tempestad. Diga grande tempestade. ¿Qué pasa en una gran tempestad? O que acontece em uma grande tempestade? Dice que un viento era recio y metía el agua en la barca. Diz que um vento que era tão forte chega e jogava as águas para dentro do barco. Imagínense el sonido del viento, Imagina o som desse vento. los truenos quizás, los truenos, los rayos. Os trovões, os raios que saíam dessa tempestade. El agua se estaba metiendo A água dentro de estava la- entrando dentro do barco. La barca no estaba arrullando a los discípulos, A barca não estava como protegendo os discípulos, eles não sino que estaban Sabe, asustados. não estava deixando eles seguros, mas eles estavam assustados. Tanto que llaman a Jesús y le Tanto dicen: que eles vão até Jesus e chamam ele e dizem: Señor, ten cuidado, Senhor, olha, nos vamos a ahogar. nós vamos se afogar. O sea, Jesús se iba a ahogar con ellos. Ou seja, você sabe, né? Jesus ia se afogar com eles. Mire al que está a su lado y dígale: Olha para quem está do seu lado e diga: así es. assim, a cara tem que ser assim. O sea, Jesús se iba a ahogar, ¿sí o no? Ou seja, Jesus ia se afogar, né? Y entonces Jesús los mira y les dice: Então Jesus olha para ele e diz: ¿cómo andan temiendo, Como que vocês andam cheios de medo, hombres de poca fe? homens de pouca fé? Y dice que se levanta, E a palavra diz que ele se levanta, se limpia los ojos. limpa os olhos. ¡Silencio! Silêncio! Y de inmediato se calmó todo. Imediato, tudo se acalmou. ¿Qué es lo que está ahí? O que estava ali? El Espíritu Santo sobre Jesús. O Espírito Santo sobre Ni Jesus. la tormenta más grande E nem mesmo a maior le tempestade quitó el sueño, tirou o sono, porque él tenía la plenitud del porque Espíritu ele tinha a Santo. plenitude do Espírito Ni Santo. lo más difícil hará Nem o mais difícil fará. que corrompa. Nem o mais difícil fará com que sua paz seja. ¿Está entendiendo? Vocês estão me entendendo? Pero diga, necesitamos Mas diga agora, necessitamos el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Voy a cerrar con esto. E eu vou encerrar com isso. Mañana voy a hablar la segunda parte. Amanhã eu vou dar a segunda parte desse ensinamento. Pero para poder tener el Espíritu Santo en plenitud, Mas para que você possa ter o Espírito Santo em plenitude, Jesús dio 3 condiciones. Jesus deu 3 condições. Y esas 3 condiciones E essas 3 condições no pueden alterarlas. não podem ser alteradas.
Él dijo en Juan capítulo 7, Ele diz em João capítulo 7, desde el verso 37 al 39, do verso 37 ao 39, hablando del Espíritu Santo, falando do Espírito Santo. Él dijo, Ele disse: el que tiene sed, o que tem sede, venga a mí venha a mim y beba. e beba. El que tiene qué cosa, O que tem o quê? no le oí. Não te ouvi. Ese es el primer requisito, Esse é o primeiro requisito. tener sed. Ter sede. Yo voy a darle un ejercicio, un ejemplo rápidamente. Eu vou dar um exemplo, fazer um exercício aqui com vocês rapidamente. Por favor, pastor, yo. Él va a representar al Espíritu Santo. Ele vai representar o Espírito Santo. Y esta es la agua viva. E essa é a água viva. El primer requisito es que tú tengas, ¿qué cosa? O primeiro requisito é que você tenha o quê? No le oí. Não te ouvi. ¿Usted ha conocido a alguien que tiene sed? Você já conheceu alguém que verdadeiramente tem sede? Cuando alguien tiene sed, Quando alguém tem sede, no está pensando en comida, ela não está pensando em comida, ni en diversión, nem em diversão, ni en placer, nem em prazeres, ni en dormir. nem em dormir. Solo tiene una cosa en la mente. Ela só tem uma coisa na mente. ¿Qué cosa? Que coisa? Agua. Água. Agua. Água. Quiero que entiendan que el Espíritu Santo E eu quero que vocês entendam que o no se Espírito va a Santo derramar não vai se derramar sobre alguien que no tiene sed. sobre alguém que não tenha sede. Algunos empiezan, tengo sed, Alguns pensam, tenho sede, tengo sed, tenho sede, pero se quedan ahí. mas ficam aí. ¿Qué dijo Jesús? O que Jesus disse? Si tienes sed, Se venga a você mí. tem sede, venham a mim. ¿Cómo? Como? Entonces yo voy. Então eu vou. Aquí está Jesús, Aqui está Jesus, pero a través del Espíritu Santo. mas através do Espírito Santo. Ok, te acercas a Jesús, Ok, você se aproximou de Jesus, pero no pasó nada. mas de repente nada aconteceu. ¿Qué es lo tercero que tienes que hacer? Qual é a terceira coisa que tem que fazer? Diga beber. Diga beber. ¿No le oí? Não te ouvi. Beber. Beber Es una acción. é uma ação. Entonces, vela esta. ¿Cuánto quieres tú del Espíritu Santo? Então, quanto que você quer do Espírito Santo? Todo lo que desees. Tudo o que você deseja. Más, sí. Mais? Sim. Pero si tú te quedas solamente, tengo sed, Mas se você fica só, tenho sede, tenho sede, tenho sede, pero no te acercas. mas você não se aproxima. ¿Sabe qué significa acercarse? Sabe o que significa se aproximar? Escuche lo que le voy a decir. Escute o que eu vou te dizer. Es entender É entender que usted por usted mismo no lo puede hacer. que você por si mesmo não pode fazer nada. Tiene que acercar. Você precisa se aproximar. Y usted tiene que beber. E você tem que beber. Es una decisión. É uma decisão. Yo pregunto, Eu te pergunto, ¿cuántos en este lugar quantos aqui nesse lugar están entendiendo estão entendendo que sin el Espíritu Santo que sem o Espírito Santo no vamos a poder entrar al reino de los cielos? não vamos poder entrar no reino dos No céus? vamos a poder tener el carácter correcto. Não vamos poder ter o caráter No vamos a correto. poder levantar una familia Não sólida. vamos poder levantar uma família Mucho sólida. menos vamos a poder ser usados para pastorear multitudes. Muito menos vamos poder ser usados para pastorear multidões. Y menos E menos vamos ainda a poder resistir vamos poder resistir todo lo que va a venir de la a humanidad. tudo que vai vir sobre a Por eso humanidade. en esta convención, É por isso que nessa convenção, el legado o legado que Jesús quiere darte que Jesus quer te dar es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. ¿Cuánto lo quieres? Quantos querem te dar? Coloque-se de pé. Cierra sus ojos. Feche os seus olhos. Señor dijo, O Senhor disse: bienaventurados los que tienen sed, Bem-aventurados são aqueles que têm sede, porque ellos van a ser saciados. porque eles serão saciados. Manda um ligação e Renan Andrés. E eu quero te convidar a fechar. Eu ligo a arma.
É o que? É espaço baby? É? Espaço baby? Esse espaço Por outra porta, não é isso? Ah, os caras ali, foi? Perderam essa conversa.